No dia 12 de outubro de 1916, uma quinta-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida, o Santos inaugurava a sua Praça de Esportes, localizada no bairro Vila Belmiro, antiga Vila Operária. Esse texto foi retirado e adaptado do site oficial do Santos Futebol Clube. E já adianto que eu nem precisei editar muito, pois a história está perfeitamente bem contada, documentada lá no site. Fica aqui então registrados os créditos. Hoje a capacidade da Vila Belmiro diminuiu bastante. Temos jogos com ingressos esgotados que não passam de 15 mil pessoas, o que deixa mais explícita a necessidade do Santos de construir um novo estádio, mais compatível com o tamanho da história do clube. Bom, eu tenho que admitir que aquela magia da Vila Belmiro hostil de algumas décadas atrás também diminuiu. Alguns que estão vendo esse vídeo se lembram da época em que a arquibancada lateral, por exemplo, não possuía cadeiras e era realmente uma arquibancada, né, com alambrado e tudo mais, tornando um clima terrível para os adversários. Mas hoje vamos voltar lá para 1916, quando o novíssimo Santos Futebol Clube, com apenas 4 anos de existência, necessitava de um novo estádio. Antes da inauguração da sua praça de esportes na Vila Belmiro, o Santos treinava e realizava até algumas partidas em seu campo na rua Aguiar de Andrade, atual Manuel Tourinho, entre as ruas Londes e Emílio Ribas, no Macuco, mas sem as dimensões e acomodações necessárias. A questão do campo passou a caráter de urgência. A primeira manifestação formal da necessidade de construção de um campo foi feita pelo presidente Agnello Cícero de Oliveira, que em reunião de diretoria no dia 14 de julho de 1915 expôs a necessidade urgente da construção de um campo de futebol com todas as acomodações e instalações que se fazem precisar aos nossos jogadores e aos nossos apreciadores. Para tratar de um assunto dessa magnitude, o presidente nomeou e solicitou a cooperação de uma comissão de sócios, que ficou responsável pela tarefa. No início, a opção mais atraente era de um terreno examinado por Urbano Caldeira, em boas condições de edificar o campo esportivo, localizado no Campo Grande. Porém, em reunião de 14 de abril de 1916, coincidentemente, o 4º aniversário do clube, Luiz Suplicy Júnior comunicou à diretoria que a Companhia Construtora de Santos propunha fornecer um campo completo, vendendo-o em prestações mensais. Em assunto de tamanha importância como a aquisição de um patrimônio dessa relevância para os destinos do clube, todos os aspectos foram discutidos. A proposta da Companhia Santista de Habitações Econômicas e respectivo exame da planta do terreno se mostrou a mais viável. Portanto, em 10 de junho, o presidente fechou as negociações para a compra do terreno com a Companhia Santista de Habitações Econômicas. A minuta foi lida e registrada em ata no dia 23 de junho de 1916. O Campo do Santos já não era sem tempo, estava prestes a ser inaugurado. Em reunião de diretoria de 11 de outubro, foi lido um ofício da Associação Paulista de Esportes Atléticos, nomeando comissão que examinará o ground deste clube. Ground é campo em inglês, beleza? A mesma, em comum acordo com o clube, concordou com a transferência do jogo inaugural da Vila Belmiro, do jogo entre Ipiranga e Santos, que deveria realizar-se no dia 12 de outubro para o dia 22 de outubro. No dia festivo aconteceram várias partidas e brincadeiras entre os associados. Foi o adeus aos jogos nos campos situados nas avenidas Ana Costa e Conselheiro Neves. Apenas o campo alugado pelo clube em 1912 na Vila Macuco
continuou sendo usado para os jogos da liga interna do clube até 1917. Quando o Estádio Santista foi inaugurado, era chamado apenas de Campo dos Santos, ou Praça de Esportes dos Santos. Com o passar dos anos, o nome do bairro virou também apelido do estádio. Em 24 de março de 1933, após o falecimento de Urbano Caldeira, o campo passou a se chamar oficialmente Estádio Urbano Caldeira. Inclusive, essa história eu também já contei aqui no meu canal. A sugestão foi feita por Ricardo Pinto de Oliveira, em homenagem ao maior abnegado da história santista. Em que pese o nome oficial, o estádio do Alvinegro é mais conhecido por Vila Belmiro. Com o passar dos anos, recebeu ainda denominações populares de Alçapão da Vila ou Vila mais famosa do mundo. E aliás, falando no termo alçapão, o famoso apelido alçapão, imortalizado na marchinha Leão do Mar, composta por Malgere Neto e Malgere Sobrinho, para comemorar o título paulista de 55, foi criado bem antes, em 1930, pelo jornalista Antônio Guenaga, do jornal A Tribuna. Naquele ano, o Santos permaneceu invicto em 25 partidas jogadas em seu estádio. O Rei Pelé é o maior artilheiro do estádio santista com 288 gols, seguido por Feitiço com 162 e Pepe com 152. E aí, você gostou de saber da história da inauguração do nosso querido estádio da Vila Belmiro? Então deixe o joinha nesse vídeo, se inscreva aqui no canal se você gostou e também para poder ver mais vídeos da história do nosso querido Santos. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.